Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem está falando é a professora Ale Matos. Vamos para mais um encontro. Hoje o encontro vai tratar justamente sobre o quê? Protagonismo do aluno nas aulas de matemática. Por que eu peguei esse tema, né? E resolvi falar para vocês e criar essa situaçãozinha, esse encontro com vocês? Porque lendo o material da BNCC, relendo, né, o material da BNCC, o que eu me deparei? Comecei a reparar que a palavrinha protagonismo aparecia. Eu falei, não, calma aí, deixa eu marcar quantas vezes essa palavra protagonismo está aparecendo. Vocês têm ideia de quantas vezes apareceu que eu consegui marcar ali? Isso se eu não deixei de marcar algum. Coloca aí pra mim, quantas vezes você acha que apareceu protagonismo? Pode chutar, coloca aí nos comentários. 10, 20, 30, 100. Pode colocar, vai, eu quero ver. Deixa eu contar. Na verdade, sabe quantas foram? 50, gente. Na verdade, foi mais de 50 vezes. Eu fui marcando 50, depois eu me perdi. 51, 52, eu falei, não, calma aí. Mais de 50 vezes a palavra protagonismo apareceu. Aí eu te pergunto, você, professor, o que você entende por protagonismo, né, dentro da matemática, dentro da sala de aula? A gente, na nossa formação, querendo ou não, né, há 20, 30 anos atrás, quando a gente era aluno, o que a gente tinha? Tinha um professor onde a sala, com aquela mesma estrutura de até hoje, né, tem o tablado, o professor em cima, para poder o quê? Para poder explanar todos os conteúdos de matemática, de física, de todos os componentes que tinha, né? E a gente ficava lá, como mero quê, né? Telespectador. É como se você estivesse na frente da televisão assistindo novela, assistindo algum informativo, em que você não participa, você só escuta. Né? Você escuta e depois você reflete sozinho sobre aquilo ali, se aquilo ali condiz, se aquilo ali não condiz, né? Se você aceita, se você não aceita, mas você não tem nem a possibilidade de participar, né? Ou de questionar, ou de argumentar a respeito daquilo. Ou seja, a palavra protagonismo dentro da educação, dentro da sala de aula, é justamente, né, a ideia da BNCC, do novo ensino médio, é justamente fazer com que o nosso aluno ele possa fazer parte, né, dessa construção. Que ele não fique só recebendo as informações, que não fique como um mero telespectador, né? Que ele possa agir realmente na construção. Como? Argumentando, questionando, criando possibilidades de resolução para as situações que são propostas, visualizando que as situações dentro dos componentes, elas estão no dia a dia dele. Porque muitas vezes eles aprendem tudo de matemática, função logarítmica, função exponencial, função do primeiro grau, geometria espacial, e eles aprendem como se fossem assim, blocos de aprendizagem que estão ali, guardados para nada. Né? Eles têm essa sensação de assim, quando que eu vou usar aquilo ali? Na minha vida, no meu dia a dia, onde que isso está presente? Então a gente tem que fazer com que esses conteúdos, né, que a gente tem que apresentar para eles, né, dentro justamente do planejamento que existe, né, para cumprir a meta da BNCC, né, desde pequenininho até o final do ensino médio, que a gente consiga cumprir as 10 competências e consiga, na verdade, apresentar para os alunos todos os conteúdos, né, que estão propostos. A gente precisa fazer com que ele agora participe. Essa é a ideia. Então a gente tem que sair da nossa zona de conforto. Porque nós, professores, fomos criados assim. O professor fala, a gente vai lá, copia, registra, beleza, depois vai, estuda, faz exercícios, aqueles exercícios que eram sempre naquele mesmo formato, né, do que tinha sido dado em sala, para só simplesmente fixar. O aluno agora ele vai aprender a planejar, a executar e a avaliar o aprendizado dele. Essa é a grande ideia, né, do novo ensino médio, a grande ideia das competências que a BNCC propõe para a educação brasileira. Beleza? Fazendo um estudo, né, eu estava lendo uns textos, e aí tinha um texto que dizia isso claramente para mim, e eu até achei bacana, que ele falava assim, quando o aluno, né, ele participa da atividade, ele debate, ele tem a possibilidade de argumentar, de contra-argumentar, de explorar sobre aquela situação que você propôs para ele, uma situação de preferência do cotidiano dele, ele tem um aprendizado de 70% a 80%. Em compensação, se a gente continua com aquele aluno que apenas lê, apenas escuta, né, apenas registra, enxerga o que você está propondo, o aprendizagem está variando de 10% a no máximo 50%. Então toda vez que a gente está
que a gente dá a nossa aula, né, que a gente apresenta uma atividade e depois a gente faz alguma forma de avaliar, que o padrão é o quê? Uma prova, um teste. É na prova, no teste que a gente verifica, não é? O que o aluno aprendeu do que eu passei para ele. Só que olha só, a gente ainda fala assim, do que eu passei para ele. Ou seja, é sempre assim, o professor, na verdade, sendo, né, o locutor e o aluno só um telespectador daquilo ali. Então agora a ideia não é essa. A ideia é que a gente consiga fazer com que o aluno participe dessa construção. Então até a sua avaliação em si não pode ser uma prova por uma prova, como a gente fez, né, muitos anos anteriores e como a gente passou por isso, por esse processo. A ideia agora é um pouquinho diferente. Beleza? Eu preciso fazer com que o meu aluno tenha voz. Voz e vez que a gente fala. Né? Eu preciso aprender a escutar o meu aluno. Eu preciso aprender quais são as necessidades dele. Né? Como que eu posso pegar essas necessidades, as angústias que ele tem e trazer, utilizando a matemática, para tentar solucionar isso para ele. Para tentar fazer com que fique um ensino médio, um ensino fundamental, né? Uma educação em si, né? Educação básica completa, de uma forma mais tranquila. Né, mais dinâmica, menos, como é que eu posso dizer assim, eles usam, né, o termo chato, né, desgastante. Os alunos hoje em dia eles estão sempre falando assim, eu estou muito cansado, professor, é muita coisa para estudar, é muito conteúdo, né, eles estão sempre preocupados que tem prova no dia seguinte, tem teste, tem material para entregar, e como eles têm muitos componentes, por mais que os componentes tenham sido divididos em áreas, os componentes continuam sendo componentes. Né? A gente sabe muito bem que a FGB tem todos os componentes ali, física, química, matemática, biologia, história, só foi dividido em áreas, com a ideia de quê? De integrar essas áreas. Né? Então é outra coisa que a gente tem que estar sempre ligado, tentar fazer com que essas áreas estejam interligadas, porque o aluno com certeza vai ter muito mais prazer, né, em ser um protagonista mesmo, quando ele vê que tudo que você está apresentando para ele tem um porquê, né? Tá no dia a dia dele, tá no cotidiano dele. Que eu proponho sempre, né? Procuro propor. Eu sempre busco as metodologias ativas. Elas não são novas, gente. Já estão aí há muito tempo. Só que a gente vai, na verdade, vai deixando ela de lado e fica naquele padrão. Então, o que eu tenho, né, trabalhado? Na hora que eu vou fazer um planejamento, e que eu até vou cutucar vocês nesse sentido, quando você vai fazer agora, começando o ano, fizemos o planejamento no final do ano. Né? Dezembro a gente está fazendo o planejamento antes de sair de férias. Para quando retornar já ter o planejamento do primeiro trimestre, primeiro período, primeiro bimestre, prontinho. O que eu, né, vou cutucar vocês aqui e vou instigar? Vocês pegarem esse planejamento que você fez no ano passado, dá uma olhada, né, com carinho e ver se você está realmente utilizando as metodologias ativas, se você está pensando nas habilidades que você tem, né, que você precisa alcançar com o seu aluno, se está sendo ainda daquela forma que você aprendeu ou se está sendo uma forma diferenciada, que você está propondo para que o aluno realmente seja um protagonista e não apenas um ouvinte. Eu sei que nem todas as aulas a gente vai conseguir. Sou professora de matemática aí já há mais de 20 anos. A gente sabe que tem conteúdos que são conteúdos que eu vou ter que passar para o aluno realmente. Então vai ter uma aula que ele vai receber informações. Mas eu tenho que fazer com que essas informações que ele recebeu, as próximas aulas, ele consiga, na verdade, administrar o que ele aprendeu ali comigo, as informações, a ferramenta por si só, e apresentar para ele assim, ó, olha, onde você vai aplicar? Né? Como que um vestibular que você vai encarar lá na frente, né, uma prova do Enem, vai te apresentar isso? Como que no seu dia a dia, de repente, se você for, sei lá, vai ser um investidor, começou a trabalhar, quero começar a estudar investimentos. Como que eu posso usar, por exemplo, uma função exponencial? O que tem a ver uma função exponencial com investimento? Tudo a ver. Então a gente tem que começar a apresentar dessa forma. Né? O estudo da matemática ele tem como ser algo muito agradável. Eu vou mostrar um slide aqui para vocês, rapidinho, só para resumir, né, o que aluninhos assim, novinhos, 7º aninho, você apresenta para eles. Então você começa com o quê? Exigindo que ele entenda, né, compreenda o que você vai propor. Então você vai e joga uma brincadeirinha. Quando minha mãe tinha 39 anos, eu tinha 12. Hoje ela tem o dobro da minha idade. Quantos anos eu tenho? Gente, quando você lança qualquer situaçãozinha, qualquer probleminha para o aluno, ele lê. Muitos leem e não entendem nada. Né? Fala assim, nossa, não entendi nada que ele está falando, que ela está pedindo. O que ela quer mesmo? Quantos anos eu tenho? Eita ferro, como que eu vou descobrir quantos anos eu tenho? Se eu não sei nem quantos anos tem minha mãe. E alguns ficam assim, né? Aí,
A primeira coisa que alguns falam, levanta a mão, professora, quando você fala assim, resolva essa equação, eu resolvo numa boa. Quando você coloca uma situação, problema, que de repente vai pegar essa habilidade, que era saber resolver essa equação, eu já me perco. Então a gente tem que trabalhar muito com eles a compreensão, né, do problema, da situação que você colocou. Aí eu pedi, quando eu trabalho com eles em grupos, eu peço que eles registrem, né? Cada um registra e depois eles debatam. Como que você fez, como que você troca ideias, né? Para quê? Para a gente começar a trabalhar a ideia de que, de saber escutar, de saber questionar, argumentar com os colegas, entre eles. Aí eu propus isso aqui. Aí o que acontece? Eles começam a desenvolver no caderno. Aí um coleguinha olhou e falou assim, professor, eu já vou registrar aqui. Preciso registrar? Eu posso só falar para você? Eu falei, não, registra. Por quê? Porque eles têm que saber representar de uma forma oral e uma forma escrita a linguagem matemática. Matemática é uma linguagem. Aí ele registrou. Né? O que ele registrou? E pior que ele registrou assim, né? Português mesmo, ele não botou nada de equação, nada de álgebra, nada. Ele escreveu mesmo para mim, dizendo que como a mãe, aqui, ó, só voltar aqui para vocês verem, como a mãe tinha 39 anos quando ele tinha 12, ele calculou de cabeça, professora, ela tem 27 anos a mais do que eu. Aí ele pensou, ela vai ter 27 anos a mais do que eu sempre. Aí ele de cara pensou, calma aí, então, se tiver 27 ela vai ter o dobro. Aí ele já pensou no 54. Eu falei, beleza, deixa, ele escreveu, bonitinho. Já o outro aluno pensou de uma forma totalmente o quê? Algébrica. Mas por quê? Porque de repente para ele, a formação dele, desde pequenininho, foi essa. Sempre registrar, inventar um X, um Y, uma letra, né? Para tentar descobrir o valor dessa letrinha. E aí ele botou, né? Ele registrou assim, M para mãe. Mãe é igual a 27 anos a mais que o F, que é o filho. Aí ele fez assim, pô, a mãe vai ter sempre 27 a mais que o filho. Mas hoje, essa idade, 27 a mais que o filho, equivale o quê? Ao dobro da idade do filho. Aí adivinha o que ele fez? Resolveu uma equação. Uma equaçãozinha do quê? Do primeiro grau. Simples, simples, simples. Tá errado a forma que ele fez? Não. Tá errado a forma que o outro interpretou? Não. Então, a compreensão de cada coleguinha, de cada aluno, é diferente uma da outra. A gente não pode ter um formato, né, na cabecinha deles. Tem que deixar para que eles possam ter a possibilidade, né, de, calma aí, eu pensei diferente. O outro pensou, de repente, em fazer desenho, né, para tentar demonstrar isso aí. Tá ótimo. Pensamento que a gente fala, pensamento criativo. Teve um outro aluno que resolveu fazer tabela. Por quê? Porque o irmão mais velho sempre resolveu questões botando na forma de tabela. E ensinou ele. E ele aprendeu com o irmão assim. E ele agora tudo ele tenta colocar na forma de tabela, porque ele tem a facilidade de visualizar a linha e coluna e a relação que existe. Tá errado? Também não tá errado. Foi outra maneira que ele teve. Parte importante. Eles discutiram, cada aluno naquele grupo apresentou uma maneira diferente, né, de pensar e resolver essa situação. O que eles fizeram? Eu falei, gente, agora é a hora de refletir. Vamos fazer uma reflexão sobre o que vocês, né, concluíram aí. Vamos ver o que vocês debateram e aonde você chegou. Seu colega está errado? Não, professor, ele chegou na mesma resposta que eu. Eu falei, sim, mas a forma que ele pensou está errada? Aí eles começam a argumentar e visualizar que não, que foi só um pensamento diferente, que levou no mesmo resultado correto. Então, vale muito a pena propor para que eles avaliem, né, as respostas que cada coleguinha deu. Beleza? Porque vai ser uma experiência que não tem comparação, né? Vai ficar para sempre marcado para eles. Realmente vai ser algo significativo. A gente tem que desconstruir essa ideia de que resolver um problema, né, de matemática é simplesmente jogar dentro de um algoritmo, é simplesmente jogar dentro de uma fórmula e pum, achar o valor que está faltando ali do X, do Y. Não, não é isso. Então resolver, né, é focar agora, não é na resposta correta apenas, é focar no processo para chegar a essa resposta. Aí sim eu vou estar conseguindo fazer com que o meu aluno seja um protagonista. Por quê? Porque ele não está reproduzindo o que eu ensinei. Não, ele está realmente participando, né, dos conteúdos que eu propus para ele, que eu tive que explanar para ele. Seja num conjunto, numa função de primeiro grau, numa razão, proporção. Então, essa é a ideia, tá? Em resumo mesmo, gente. Vamos usar a nossa sala de aula para quê? A gente tem que ler e interpretar a matemática com a turma. A gente tem que parar com essa ideia de ficar lendo e interpretando, né, para a turma. Eu não tenho que fazer para o aluno. Eu tenho que fazer a partir de agora com o aluno. Essa é a grande
meta, né, do ensino. Então a gente tem que mudar um pouquinho o nosso formato. Vamos sair da nossa zona de conforto. Vamos estudar, vamos procurar material para tornar isso uma coisa real. Beleza? Eu vou compartilhar aqui, eu queria que vocês fizessem uma reflexãozinha a respeito desse slide. Eu botei assim, ó, tendo em mente que a resolução de problemas é o caminho para que os alunos possam atribuir um significado ao conhecimento matemático e tornar a aprendizagem muito mais significativa, será que estamos planejando e enviando problemas, né, propondo situações, problemas para eles, no sentido aqui que eu discuti com vocês, que eu apresentei para vocês, ou a gente continua fazendo apenas cópias e reproduções de tarefas? Queria muito que vocês até comentassem aí, né? Se você ainda está só copiando e reproduzindo, ou se você já está trabalhando em cima de tudo que a gente discutiu aqui. A ideia de transformar o nosso aluno num protagonista, de ser a matemática significativa para o nosso aluno. Não só a matemática, todos os conteúdos, todos os componentes, né? As áreas não só de linguagem, a área não só de linguagem, de matemática e tecnologia, a área de linguagens, a área de ciências da natureza, a área de ciências humanas, tudo tem que voltar para isso aqui. Esse é o momento, a gente está iniciando o ano. Temos o planejamento. O planejamento a gente tem que ir alterando, ele tem que ser dinâmico. A gente tem ali os conteúdos, a gente tem as habilidades a serem atingidas. Agora, a forma que a gente vai trabalhar essas habilidades, né, para chegar justamente nas competências que a gente sonha com o nosso aluno, precisam ser avaliadas. Para te ajudar, o que eu fiz? Eu tenho vários materiais, estou separando materiais, né, justamente com as maiores angústias, né, nossas, de nossos professores. Para quê? Para facilitar o seu trabalho. Né? E onde eu vou colocar? Vou colocar lá no meu site, alenumeros.com.br. Tem interesse? Entra lá, coloca, se cadastra, coloca seu e-mail, que, né, quanto antes você vai receber material. E com certeza você vai gastar menos tempo e ainda vai... tem canal, WhatsApp, YouTube, pra gente fazer troca. Né? Então vai ser muito bacana mesmo. Aguardo vocês, tá bom? Um beijo grande e até a próxima.